Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando aqui para mais um Pod Afro com um convidado muito especial, um convidado que é uma honra tê-lo aqui. Eu participei de um curso de hip hop com o Jeff e com o Botelho, e a gente estudou um pouquinho sobre o livro desse nosso convidado, que eu não vou falar um pouquinho quem é ainda. Um livro muito bom para a cultura hip hop, um livro que revolucionou, porque o momento do hip hop estava turbulento, vamos dizer assim, estava num momento de conhecimento. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos conhecê-lo um pouquinho, né? Existem vidas que funcionam como pontes. Pontos que ligam a batida seca do asfalto das metrópoles ao cheiro da terra molhada das florestas, que conectam a caneta afiada do jornalista ao respeito profundo do antropólogo que escuta antes de escrever. Na nossa mesa hoje, tem a honra de receber um irmão que traz toda essa corrente da nossa trajetória. Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele é filho de um eletrotécnico goiano, o senhor Jales, fã assumido de James Brown, Jorge Ben e frequentador assíduo dos bailes black de Goiânia, e da Dona Ivete, uma batalhadora vendedora autônoma, vinda do Paraná. Foi na poeira e na distância do interior do Mato Grosso do Sul, nos anos 80, que a nossa cultura bateu à sua porta, através da televisão e dos raros discos que cruzavam as fronteiras do estado. O hip hop fez morada na mente desse jovem. Aos 16 anos, a vida levou para Brasília, e logo a seguir para São Paulo, na USP. Formou-se como jornalista em 97 e realizou um feito histórico. Escreveu como trabalho de conclusão de curso o lendário O Livro Vermelho do Hip Hop. Mas antes de o hip hop ser aceito nas prateleiras das grandes livrarias ou nos debates acadêmicos, ele sentou para ouvir nossos registros, a voz dos pioneiros como Taíde, KLJ, Milton Salles, Gog, Zé Brown, LF. Nos anos seguintes, esse trabalho se tornou um PDF sagrado, que circula assim na mão de mão pela internet, através da bocada forte do real hip hop, educando mentes para todo o país. Sua escrita afiada passou por redações gigantescas, da Folha de São Paulo, a Carta Capital da Superintendência, a caros amigos. Foi assessor de imprensa da Presidente da República, cobriu ciências, política e meio ambiente. Mas o conhecimento, o quinto elemento do hip hop, pedia mais. Então, olha que honra que nós temos aqui hoje. Pai de 3 filhos, contador de história, pescador e eterno aprendiz da roça. Ele traz a bagagem, a reedição histórica do seu clássico literário, agora remasterizado, o Livro Vermelho do Hip Hop. Seja muito bem-vindo ao Pod Afro, meu irmão, o mestre, jornalista, antropólogo, Spence Pimentel, a casa tua. Que orgulho ter você aqui, meu irmão. Ô, Caio, eu agradeço pelas palavras, viu? Fico até tímido aqui, viu? A gente que é jornalista, assim, a gente não é muito acostumado, assim, né? As pessoas escreverem sobre a gente, né? A gente escreve sobre os outros, né? Então, assim, com muita humildade, viu? Que eu te ouço. Para mim, né, sempre esse contato com o hip hop, com a cultura hip hop, com o movimento, né, como as pessoas queiram chamar, né, sempre foi com muita humildade, muito respeito, aí, porque é isso, né, são milhões de pessoas aí, né, do mundo inteiro e aqui do Brasil também, das mais diferentes quebradas aí do país inteiro, né, e pessoas assim que eu sei que o hip hop para elas representa uma coisa muito profunda, né, então eu sempre tentei escrever com muito respeito, muita admiração e muita humildade, né, e é isso, eu sou aí um homem da roça, vivendo na cidade, tento com muita humildade ter a contribuir, né, com alguma coisa, considerando assim que a minha admiração, né, pela música negra, o que ela me ensinou, né, ao longo da minha vida, né, aprendi muita coisa, né, com dentro do rap, do funk, do soul, do samba, né, considero que essas formas de poesia aí, elas têm aí toda uma filosofia, né,
e essa filosofia, ela me influenciou muito, então eu quis sempre responder, né, com alguma coisa, assim, que pudesse refletir, né, toda essa admiração que eu tenho. Então, sempre com muita humildade, viu? Agradeço pelas palavras, mas dizer assim que eu fico muito tímido. Realmente, assim, a gente só tentou fazer alguma coisa que pudesse ajudar mesmo. Que da hora. Eu que tenho que agradecer. Eu entrei no hip hop de 99 para 2000. Sou neto da vovó do hip hop de Sorocaba. Tenho muito orgulho. E quem deu esse nome foi nada mais que King Nino Brown. Então, para mim é um prazer, mano, falar com você, assim, porque acompanhei a literatura da cultura hip hop. E a primeira pergunta é: da onde vem essa curiosidade de ler? Da onde que veio a literatura? Entrou a literatura na sua vida? Então, eu tinha essa desde menino, né, desde pequenininho mesmo. Eu aprendi a ler muito cedo, né? Antes mesmo de ir para a escola, aprendi com a minha mãe em casa, né? Então, sempre era aquela criança assim que devorava livro, né? Livro de gibi, né? Lia muito gibi também, né? Começava com os gibi mais infantil, depois gibi mais super-herói, lia muito, muito mesmo. O tempo inteiro era eu com o livro na mão, né? Também assistia muita televisão, muito filme, tudo, enfim, era muita sede por informação, né? Não tinha internet naquela época, né? Então, quem é mais antigo aí sabe o que era a vida sem internet, né? Assim, às vezes, para você ter uma resposta para uma questão que você tinha que pegar a bicicleta, sair da sua casa, ir lá na biblioteca e tentar achar um livro que tivesse aquela resposta para alguma palavra que você ouviu que você não sabia o que era, que às vezes não tinha no dicionário, né? Eu era muito acostumado a fazer isso, né? Eu ouvia falar de um autor ou de uma coisa, pô, o que é esse negócio aqui? Eu pegava minha bicicleta, ia lá na biblioteca e passava às vezes à tarde na biblioteca lá pesquisando para descobrir o que era, né? Então as coisas não eram tão fáceis, né, como hoje em dia, né? Que as pessoas hoje em dia têm a informação ao alcance da mão hoje, e muitas vezes não utilizam, que é mais curioso, né? Mas antigamente dava um pouco mais de trabalho, né? Mas é isso, né? Morando no interior, né? Evidentemente, assim, no interior do Mato Grosso do Sul tem essa questão das distâncias, né? Das coisas, mas em termos assim de situação da cidade, tudo assim, claro, né? Não é uma coisa assim tão, às vezes, tão problemática como foi, sei lá, periferia de São Paulo nos anos 80, 90, né? Antes que você tivesse um pouco mais de equipamento público, né? Porque quando eu estou falando aqui, às vezes assim, ia numa biblioteca, né? O pessoal fala, pô, lá na minha quebrada não tinha biblioteca, né? Então, lá na minha cidade tinha. Mas é isso, eu sei que em muitas quebradas nem isso tinha, né? Nenhuma biblioteca onde você pudesse ir, né? Mas era isso, era entre a biblioteca, a banca de jornal também, né? Que muita revista que ainda chegava para a gente, gibi, que a gente ia, né? Uma contracultura também que vinha lá dos anos 70, 80 também, né? Da cultura punk também, né? Tinha os ecos disso, né? Naquelas revistas tipo Chiclete com Banana, né? Aí você ficava sabendo de autores que às vezes eu não conseguia. Tem autores que eu conhecia lá pela Chiclete com Banana, só fui conhecer mesmo quando cheguei em São Paulo. Muita coisa do rap também que a gente ouvia, né? Eu ouvia, assim, eram poucos raps que a gente conseguia ter acesso. Quando eu conseguia, eu decorava, eu ficava escrevendo a letra lá e decorava, entendeu? Né, até só em São Paulo, realmente, assim, que foi quando mudei para lá, né? Brasília primeiro, depois São Paulo, que eu fui ter acesso realmente a tudo. Então, foi mais ou menos isso aí, né? Esse caminho do estudo, do jornalismo, da pesquisa, né? Surgiu mais ou menos isso aí, de um interesse mesmo que eu tinha muito forte aí desde menino. Que da hora, né? Então, a gente tem umas perguntinhas aí para você, tá? Essas perguntas são tranquilas, porque quando chegar as outras duas entrevistadas no podcast delas, aí vai ser pior, tá? Já se prepara aí quando chegar as duas. Pode mandar bala aí. As perguntas aqui são tudo tranquilinha. Não, fica à vontade aí. Se precisar, a gente está aqui para responder. Spence, tu traz na tua origem a mistura de Goiás, do teu pai, Jales, e do Paraná, né? Da tua mãe e Dona Ivete. O teu pai era frequentador de bailes black, fã de Jorge Ben e James Brown.
como é que é essa banda sonora que tocava em casa preparou o teu ouvido para o hip hop? Quando ele chegou até ti no interior do Mato Grosso do Sul nos anos 80? Pois é, então, é isso, né? Jorge Ben mesmo era algo que eu via desde o meu pai, né? Meu pai tinha esse ouvido, né? Tinha esse gosto. Aí eu fui pegando muito dele, né? Minha mãe nem tanto, mas do meu pai sim. E então já tinha alguma coisa ali, eu acho que que foi me preparando. Eu acho que também em termos assim, não só musicais, né? Mas em termos também religiosos, né? Muitas vezes em cidades pequenas, às vezes o pessoal é muito bitolado, né? No interior, assim, com religião, com algumas religiões, né? E meu pai já era um camarada mais aberto, tinha uma cabeça mais aberta. Ele vinha, né? Eu acho que tanto meu pai como minha mãe, mesmo sendo do interior, viveram aí toda o que foi a revolução de comportamento, né? Que bateu primeiro nos grandes centros, mas depois foi batendo também nas cidades menores, né? Que a gente poderia dizer que essa revolução hippie, né, dos anos 60, 70, né, assim, das pessoas terem relacionamentos mais livres, de não ter tanta a obrigação de religião como era, né? Então, meu pai vem de família espírita também, então já tinha uma cabeça mais aberta, também estudou muito misticismo, né? Nos anos 70, minha mãe é espírita até hoje, e, e eu acho que é por aí, sabe, que as coisas vêm. Também o fato de eles serem pessoas também que saíram de casa muito cedo, tiveram que se virar, né, moravam longe de suas famílias, eram pessoas assim mais não muito agregadas assim com as tradições, com família, com nada, sabe? Era família do interior naquela época era assim, né, cara? Cada um ia para um lado para conseguir se virar, né? Às vezes você ficava, a gente uma vez por ano que a gente conseguia dar uma chegada lá e encontrar, né, o pessoal das famílias. Era meio assim. Então eu acho que foi essa autonomia, essa liberdade, né? Meu pai sempre me aconselhava nesse. Tive muitas divergências também na vida com meu pai, mas também meu pai, tem que reconhecer que meu pai também me deu bons conselhos em alguns momentos-chave. E um dos conselhos importantes que ele me dava era esse, né? De você manter a autonomia intelectual, de você ter esse interesse, de você ter a mente aberta, né? E ter a mente aberta no sentido espiritual também, né? E música tem muito a ver com espiritualidade, né? Então, a mente aberta, uma mente aberta para a espiritualidade é também uma mente aberta para músicas diferentes, para músicas distintas, para muitas músicas distintas. Então, acho que é mais ou menos, talvez, tentando encontrar assim, acho que a coisa vem muito por aí. Porque é isso, eu não cresci propriamente numa comunidade em que eu possa dizer para você, não, tinha um samba ali do lado da minha casa, ou tinha alguma coisa lá da minha casa. Não tinha, né? Era interior, né, velho? Bem interior mesmo, assim, não tinha, a gente ouvia as coisas pela rádio, né? Um lugar de colono mesmo, assim, então o que você tinha de mais raiz lá mesmo era uma comunidade indígena, né? Que aí também, quando a gente era criança, assim, a gente não tinha muito contato, e aí depois que eu fui ficando mais velho, eu fui me aproximando também da comunidade lá, porque os problemas eram muito gritantes, né? A gente cresceu também tendo. Então era mais ou menos esse aí o cenário que a gente vivia, né? Agora, depois que foi ficando mais velho também, hoje em dia também, né? A gente vai encontrando, vai conhecendo, né? Por exemplo, tem quilombo lá no interior do Mato Grosso do Sul, né? Não são tantos, óbvio, não é tanto como na Bahia, como no Rio, como no Maranhão, tem um pouco. Agora, o pessoal ficava, mais lá, entendeu? Lá na roça, lá mais afastado, né? Aí, mais velho que a gente foi conhecer, porque naquela época também não existia, né? Principalmente você era criança, você não era incentivado, né, a conhecer as coisas. Hoje em dia que o professor vai pegar, tem uma aldeia perto da cidade, né? Hoje em dia o professor pega lá um professor bom, né? Bom professor vai pegar lá um ônibus, né, da escola, vai levar as crianças lá para conhecer, por exemplo, aqui, como é que é a comunidade, vamos conversar com eles aqui para conhecer. Naquela época não tinha nada disso, né, velho? Era bruto o negócio. Então não existia esse incentivo assim em escola e nada, né?
Mas a minha família, como eu te falei, assim, geralmente eram pessoas de mente mais aberta, assim, não eram pessoas preconceituosas. Então, isso me ajudou bastante, assim, a ter essa abertura, né? Que da hora, né? E já pegando gancho, nessa época dos anos 80, aí, é igual várias cidades do interior, não tinha tanto recurso na internet, até mesmo financeiro. E como era a tua relação com os poucos discos que conseguia encontrar? O que aquela estética periférica de contestação causava na mente de um jovem no Mato Grosso do Sul? Rapaz, a gente fazia muita. A gente fazia apresentação de dança, a gente aprendia a cantar as músicas, fazia beatbox, fazia roda. A gente tentava. Não chegamos a conseguir dançar o breaking, por exemplo, né? O breaking até teve lá no começo, eu me lembro lá, tinha um vizinho meu que tinha disco de breaking lá, né? Mas eu não cheguei a conseguir aprender, não. Não tinha ninguém para me ensinar. Mas era assim, a gente era bastante influenciado. Não necessariamente pelas coisas boas, porque você pode imaginar também que assim não eram as melhores coisas que chegava lá, né? Chegava também lá aqueles discos de funk do Marlboro lá também com umas letras que eu vou te contar, viu, velho? A gente era criança, via aquilo e ficava cantando, então bem complicado, velho, que hoje em dia não tem nem condição. Mas era a realidade da época, né? Então isso influenciava. Aquela região também era uma região assim onde tem um outro ponto de identificação da gente também, né? Que é isso, essas letras, as letras que a gente ouvia lá, além de assim, existia primeiro, naquele começo dos anos 90, você tinha todo um debate sobre corrupção, sobre a política, né? Do país, a gente estava acabando de sair da ditadura, da censura, né? Então o rap, se você ouvir o rap lá no começo dos anos 90, ele estava muito sintonizado com isso, né? A gente pegou a época do Collor lá, entendeu? Que foi um presidente ali que, né, uma farsa, né, montada ali com a Globo, né? Aí roubaram na cara dura o Lula, né, lá em 89. Aí depois veio o impeachment do Collor, né? Tudo isso aí eu vivi quando eu era bem novinho, né? De 14, 15, 16 anos. E você vai ouvir o rap lá, você vai ver o Duke J, né? Colarinho branco dá um golpe no Estado, né? Existia então o rap, ele, né? As letras do Taíde, né? Sempre, Racionais eu não tinha tido a oportunidade de ouvir antes de ir para Brasília que eu fui ouvir. Mas já falava, já criticava a classe política, a desigualdade, o racismo, né? Todas as coisas que a gente já via que estavam ali no país, né? E que a gente sabia que o país precisava melhorar, precisava enfrentar isso. A questão da polícia também para a gente lá era muito presente, porque era a região ali, região de fronteira, é uma região muito violenta, você entendeu? Com muita não é uma região assim tranquilona, né? É uma região assim, como hoje em dia o interior de São Paulo também né? Que é rota de tráfico e tudo, naquele tempo já tinha lá, já pegava, né? Ali a gente está a 100 quilômetros de Peruã Cavalheiro ali, né? Da rota que é da maconha, da cocaína ali. Então, tinha um grupo de extermínio, você tinha. Não era um lugar simples assim, né? Tinha, sei lá, no início dos anos 90 foi formado lá um grupo de elite da polícia lá, que era o GOF, né? E depois acho que virou DOF, que era. Depois eles viram um escândalo, porque se demonstrou lá realmente que estava matando gente pra caramba. Então, quer dizer, tudo isso aí o rap era muito sintonizado com isso, né? E aí, como uma pessoa que depois eu fui indo para o jornalismo, né, velho, também para esse estudo, né, e aí você via, por exemplo, o déficit que existia, entendeu? O quanto essas músicas falavam, por exemplo, da situação do racismo, da violência policial e tudo mais, e o quanto que a mídia hegemônica, essa mídia da Globo, as grandes empresas, não falavam disso, né? Não falavam, encobriam, passavam um pano, né? Então, eu como jornalista, quando eu vejo uma história sendo contada, eu falo, rapaz, essa história é quente, precisa ser contada. E aí você vê que não estava sendo contada na mídia, estava sendo contada onde? No rap. Isso que é louco, né?
grandes histórias vão ser contadas no rap. Onde, se você vai no melhor jornalismo que a gente tem, entendeu? Nas agências independentes de reportagem, entendeu? Você vai ver, tem um monte de reportagem aí mostrando, né? Tem até veículo aí em São Paulo, por exemplo, a Ponte, né? Veículo independente de jornalismo, que começou só com essa história dos vídeos que denunciavam violência policial, né? Era o carro-chefe deles quando eles começaram, uns 12 anos atrás, né? Então, assim, hoje em dia, isso já aparece muito mais no jornalismo, mas naquela época não aparecia, né? Sim. Então, aparecia raramente, né? Tinha lá o Caco Barcelos, lá com Rota 66, né? Um dos primeiros trabalhos de destaque, assim, que realmente estourou isso aí, naquela época. Mas você não tinha, no geral, esse reconhecimento. Então, eu via essas grandes histórias aí dentro do rap, e para mim parecia, falava assim, pô, quem está dando o diagnóstico mais importante aí do que está acontecendo no país é o rap, pô, nós temos que ouvir, temos que estudar isso aí, né? Foi assim que o interesse foi amadurecendo e foi se desenvolvendo, entendeu? Que da hora, mano. É conhecimento puro. Quando a gente fala um pouquinho do hip hop, né, lá do início, eu fiz uma série falando das pioneiras do hip hop. E aí eu consegui falar com o MC Regina, Tula Mello, entre outras, que foi legal pra caramba, né? E elas falavam, muitas vezes o jornal apagava o que o hip hop produzia. As nossas denúncias, ninguém tava nem aí para nós. Era um massacre ali, era violência ali, policial ali, e a gente denunciando no rap. Entendeu? Exatamente. Então, elas mesmo não falam. Hoje eu estava conversando com a MC Regina, ela falou assim, Caio, quando a gente começou, ninguém tava nem aí pra gente não, mano. Tudo que a gente fazia lá, os caras boicotavam nós, até as casas de show boicotavam a gente, porque a gente começava a falar da denúncia, da quebrada, os caras não queriam saber disso aí, não. Então, isso daí atrai um movimento da hora pra caramba. E aí, antes de fazer uma próxima pergunta, eu queria agradecer primeiro nossos patrocinadores, os caras que acreditaram no projeto Afro-Leitura, Pizzaria e Batataria Cristale, Restaurante Nova Vida, Estúdio Beauty da Renatinha, Cave Design, DJ Kurtz, MC Regina, nada mais que a Regina, que tem a Fogaça Regina, que acreditou no nosso projeto. Eu já estava falando com ela, ajudar ela a fazer um evento dela, dia 29, viu, Spencer? Depois eu te mando o convite lá, tá? Massa. Vou te mandar o convite lá que a gente tava fazendo. Tem vários. Ela quer. Porque assim, quando eu conversei com ela, você tava tão desanimada, daí eu falei assim, Regina, você é MC, mano, você foi uma das primeiras mulheres. E ela falou assim, Caio, obrigado por você resgatar a MC Regina. Mas, não, é a gente que tem que agradecer. E aí, Spencer, você sai lá do Mato Grosso, vai para Brasília primeiro, e aí começa a estudar. Como que foi essa transição para você sair daí, do Mato Grosso do Sul, ir para Brasília, depois ir para São Paulo, se tornar um universitário? Como é que foi para você essa transição? Então, eu fui para Brasília para poder morar na casa da minha tia, né? E fazer uma escola um pouco melhor, assim, que me desse chance de passar numa universidade melhor, porque também isso não existia a possibilidade, né, de universidade, quer dizer, existia, mas eram possibilidades limitadas, né? Então, aí como tinha essa parte da família do meu pai que ficava lá, então daí eu consegui me segurar morando na casa da minha tia, né? E de lá depois fui para São Paulo, aí passei no vestibular e aí no começo lá minha mãe conseguiu me ajudar um pouco e depois eu fui trabalhando mesmo, né? Eu trabalhava como corretor de redação, depois plantonista de redação de um cursinho lá de São Paulo. Foi assim que eu me mantive ao longo da graduação, antes que eu começasse a trabalhar como jornalista, né? Eu trabalhava com correção de redação e também plantão, essas coisas assim. E era relativamente né, duro, assim, você sair de cidade pequena, né, que você faz tudo a pé, de bicicleta, né, e você passar para cidade grande, né. Eu acho que quando a gente é moleque a gente se aventura, né, e meio assim sem ter muito receio, mas assim, a verdade é que hoje em dia eu já tenho uma visão mais assim, né, a minha geração é essa geração assim, um pouco
Não, pô, tem que segurar as pontas, tem que aguentar e tudo, né? Mas eu, principalmente de conviver muito com os povos indígenas, velho, e o pessoal da roça, dos assentamentos, e não só daqui da Bahia, mas de outros lugares também onde eu já morei, né? Eu fui percebendo que, na verdade, não é assim, não, velho. A gente tem que ter essa sensibilidade mesmo para perceber que o ser humano, dentro da cidade grande, ele é muito violentado, entendeu? Ele passa muito perrengue dentro da cidade grande. O ideal mesmo é a gente ter cidades menores, entendeu? Onde as pessoas possam ter mais apoio familiar, mais apoio, uma política mais bacana, entendeu? Que elas possam participar mais, possam cuidar mais das coisas, né? Esse seria o ideal. Eu sei que, na verdade, se a gente vai para muitas cidades do interior também, às vezes não é essa a realidade, né? Dominado por uma oligarquia safada, que não dá participação na política, né? Que monopoliza tudo, agride, né? Eu sei que tem muitos lugares onde é assim, né? Mas a gente também tem muitos lugares em que a gente tem núcleos de resistência, né, velho? A gente tem aí milhares de assentamentos aí pelo Brasil hoje, né? Comunidades rurais tradicionais também, não somente assentamentos, né? Comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né? Também milhares, né? Então a gente tem que falar disso aí também, né? E ver que lembrar que esses reinventando a vida, né, em comunidade, né, para poder, né, do interior, plantar sua comida, comer bem, comer uma comida saudável, né, dormir bem, né, é, criar filhos com o devido cuidado, né, sem, né, de tal forma assim também que eles cresçam, né, com uma educação mais bacana, né. Então eu acredito nisso aí como projeto, assim, né, então a minha experiência de morar em cidade grande, ela aprendi muita coisa, né, mas eu realmente, a minha aposta é na necessidade que a gente tem para o futuro mesmo, a gente melhorar e construir vida boa, vida melhor nas cidades menores mesmo, sabe? Até porque acho que com o futuro e com tudo que está pintando por aí de mudanças climáticas e tudo mais, a vida na cidade grande tende a ficar cada vez mais difícil e mais limitada também, né? Então, o que eu vejo aí são as pessoas cada vez mais aí nas suas telas, né? Bitoladas, se medicando, né? Para aguentar essa realidade daí de você morar num apartamento apertadinho, né? Barulhento, o ar poluído, né, sem contato com o verde, sem pisar no chão, véio, sem poder mexer numa terra, pisar numa terra, ver os bichinhos, criar um bichinho, entendeu? Plantar sua plantinha, plantar sua hortinha. Eu acho isso aí bem importante, sabe? E, né, vocês que aí que são do interior também, né, no interior de São Paulo, eu sei que muita gente ainda dá valor nessas coisas, né? Sim. A gente tá aí do lado aí tem o rap, mas tem a música caipira aí também, Sorocaba aí, né? Tem o Quilombo aí perto de Sorocaba também, a gente sabe, né? Então é importante a gente construir essa conexão, né? É super importante o rap, por exemplo, o hip hop mais conectados com isso aí, né? A gente não ficar só na onda da cidade grande, porque tem muito problema da cidade grande que já está na cara que ele não vai ser resolvido. Seja porque falta vontade política, a gente também está vivendo aí essa ascensão aí de um fascismo organizado aí, né, do país, né, que fica o tempo inteiro batendo de frente, mas seja porque também as condições materiais também vão dificultar, né, falta de água, falta de área verde, desastres climáticos aí, secas, inundações, incêndios, né, então a gente precisa conectar mais, né, a nossa mente, nosso espírito com essa volta para o interior. Então eu fiz esse caminho de ida e agora eu tenho que fazer esse caminho de volta. Eu não estou completamente voltado não, porque eu vou ficar satisfeito na hora que eu tiver minha roça. Não tenho roça ainda não. Estou trabalhando de mas uma hora dessas aí eu já chego mais para isso. Mas você falou um barato que é da hora, né? Aqui em Sorocaba, eles têm um condomínio que vai sair aí. Aí, olha, os caras foram lá, cortaram todas as árvores lá do terreno. Venha morar aqui, tal, tal, tal. Aqui tem área verde, cortaram os matas e o logotipo do prédio é o prédio com um bosque cheio de árvores.
Assim, mas os caras cortaram tudo aqui, mano. Como é que os caras me dão uma dessa? Entendeu? Então é um negócio que acontece, é que nem aqui em Sorocaba. Você começa a procurar, começa a acompanhar, eles estão querendo tirar a margem direita do rio. Eles estão querendo transformar em avenida. E tá mó briga na justiça, já foi para Brasília, por quê? Você vai tirar a margem do rio, Sorocaba, quando chove, isso aqui alaga tudo, porque o outro prefeito falou que o bairro que ele construiu era para alagar, e aí eles querem tirar a área verde. E tá uma briga danada. E, nossa, o negócio tá. Depois você começa a acompanhar para você ver, os ambientalistas estão envolvidos no meio, que eles É, querem. Vai ter que cortar toda a vegetação. é. E aí, como é que você vai plantar, vai tirar tudo ali para virar em asfalto? Então tá uma briga judicial e espero que não, que a justiça acate lá os promotores de não ter essa marginal direita. Mas depois você pesquisa para você ver. E aí, você falou no trabalhar com os indígenas, né? Desde 99, de 97, em paralelo ao jornalismo, trabalha diretamente com a comunidade de língua guarani e recentemente com os povos do sul da Bahia na Teia dos Povos. Como a tua escuta atenta, moldada pelo hip hop, te ajudou a ser um antropólogo melhor? Como conectar a filosofia da emancipação do rap com a luta pela retornada da terra dos povos indígenas e camponeses? Ou os quilombolas, né? Então, é isso aí, né? Você vê, a conversa vai confluindo, né? Uhum. Eu, então, como eu falei, né? Assim, o que eu posso pegar de melhor da minha família, sabe? A gente sempre pode reclamar da família da gente também, mas acho que a gente tem que aprender também a ver Uhum. aquilo que a gente teve de melhor, né, da família. O que eu posso pegar de melhor da minha família foi isso, né? Aprender a ter o respeito, a abertura, né? Como eu estava dizendo antes. E então, tendo sido criado onde eu fui, né? Ali numa região não é no Pantanal, mas próximo ao Pantanal, próximo a rios bem importantes ali, né, que desaguam no Rio Paraná, no Rio Paraguai, uma região assim onde a gente cresceu pescando, acampando, indo para a mata, né, vendo o resto de Mata Atlântica que tinha lá, que hoje já está bem mais estragado, né, tem muito menos lugares lá, a não ser onde os Guarani estão retomando, geralmente, onde os Guarani retomam, eles vão tentando fazer voltar a mata, né, em vários lugares, mas tem, no geral, lá está bem cheio de soja só, né, tudo da mesma forma que, e cana, né, soja e cana, né, como é aí no interior de São Paulo também. Agora, eu vejo que existe uma necessidade, né, da gente, de quem é da cidade, quem está nas cidades, né, pensar essas questões, porque, como eu estava dizendo, acho que o nosso futuro é um futuro que ele vai precisar, e que as pessoas vão precisar prestar mais atenção nisso, né? Porque o planeta está mudando, a gente está, né, o clima está mudando, nada indica que você vai ter alguma reviravolta muito rápida para isso, entendeu? Não tem, a ciência não indica que a gente vai conseguir resolver tudo isso que foi mudado, né? Pelo aquecimento aí de uma hora para outra, né? Se for reverter, vai demorar dezenas de anos, talvez centenas, né? E nada indica também até o momento que a gente vai conseguir ter vontade política também para essa reversão. A gente tem essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo que podem ajudar, mas a gente não sabe se elas são suficientes, né? Então a gente não sabe se certamente só você ter as pessoas passarem a ter carro elétrico não vai resolver o problema, né, Uhum. que foi causado aí pelo consumo de petróleo e carvão durante tantas décadas. Mas é isso, a gente precisa que as pessoas se preocupem cada vez mais com isso, e isso não é só um papo assim de ambientalista, não, é que às vezes as pessoas tendem a achar que o ambientalista é uma pessoa descolada, né, da discussão política, né. A gente tem que entender que por exemplo, muitos problemas na periferia são problemas ambientais, né. Se tem uma área, por exemplo, que ela é o tempo todo alagada,
sei lá, como tem ali em São Paulo, ali o Jardim Pantanal, como tem, né, talvez tenha a área que você estava falando aí, Sorocaba também, entendeu? É, pô, ela está sendo alagada porque tem um problema ambiental ali. Porque construíram um bairro, deixaram as pessoas se instalar ali, não deram um lugar melhor para as pessoas morarem, num lugar que era do rio, ou do Pantanal, entendeu? Assim, que não deveria ter gente morando ali, aquilo ali precisava ser uma área verde. E botaram um monte de pessoas pobres ali, por descaso, entendeu? Por sacanagem, porque às vezes porque tem um político ou outro oportunista também que lucra em cima disso, entendeu? E é um problema ambiental. Né? Então, e agora essa ocorrência de tempestades, enchentes, secas, falta d'água, excesso d'água, todos esses desequilíbrios que estão rolando vão exigir da gente que a gente preste mais atenção nisso aí. E não só isso, né? Não só isso, não é só isso. A gente tem que entender também que, assim, muita gente negra, muita gente indígena, muita gente mestiça, muita gente até branca também, pobre, foi parar nas periferias, foi parar nessas condições, que são as condições, né, são do meio, digamos assim, onde surgiu o rap, o hip hop, né, foram parar ali porque suas famílias foram expulsas de terras, de territórios que elas ocupavam antes. Sim. Onde os ancestrais delas plantavam, caçavam, pescavam, entendeu? Cultivavam floresta, entendeu? E essas pessoas foram para a periferia por causa disso. Então a gente tem que ter um olhar mais amplo. A gente já tem um acúmulo dentro do hip hop, por exemplo, entendeu? Para as pessoas olharem e pensarem assim, não é só o aqui o agora, entendeu? A gente tem que ter um olhar mais amplo. E aí a gente tendo esse olhar mais amplo, a gente vai entender, por exemplo, que esse é o grande furo. O grande furo da abolição dos anos do século XIX, então desse processo, né, que chamaram de abolição, o grande furo é esse, né? Porque existia projeto, inclusive, né, que dizia, olha, isso era, né, você tinha os abolicionistas na época lá, e eles colocavam, havia essa proposta posta na época, né? Olha, a abolição tem que ser feita ao mesmo tempo em que você vai dar uma condição para a família negra, para ela produzir, para ela ter a sua roça, para ela ter o seu ganho, ela tem que ter a sua terra garantida, né? Porque antes você tinha uma lei lá, a Lei de Terras de 1850, que impedia, né? Era o Estado, veja, olha que absurdo, que coisa mais cruel. O Estado não podia repassar terras para pessoas negras, indígenas, só podia repassar para quem comprasse a terra. Né? Então, você veja, isso aí está na raiz do problema. Né? E aí, viajando um pouco mais pelo Brasil como repórter, como pesquisador, a gente vai percebendo, a gente tem lugar do Brasil que você chega assim e fala, esse morro tal aqui que tem na cidade tal, todo mundo aqui saiu de tal lugar lá que era um quilombo. Sim. Como acontece ali em Vitória, por exemplo, do Espírito Santo, que eu conheci, fiz reportagem com o pessoal lá do norte do Espírito Santo, dos quilombos. Eu cheguei lá em Vitória, o pessoal me falou assim, aqui tem o principal morro aqui, ó, um monte de gente que saiu lá do quilombo. O pessoal foi tocado de lá, entendeu, pelos latifundiários lá e acabou vindo para cá, né? E quantos lugares isso não se repetiu, né? Quantos lugares você não tem essa conexão direta, né, de pessoas que foram expulsas de uma terra e depois elas foram parar na periferia de uma cidade. Então, tem muito. E isso é uma falha histórica, uma crueldade histórica, uma sacanagem histórica que a gente tem no Brasil, que a gente precisa perceber, porque a gente não vai conseguir resolver o problema de exclusão no Brasil se a gente não passar pelo problema da terra. Né? Então, isso é o que me levou, por exemplo, entendeu, a todo esse debate que faz a Terra dos Povos, por exemplo, que é uma rede de movimentos aí com pensamentos muito avançados nessa discussão, entendeu? De pensar só, se a gente vai discutir realmente a gente ter um país mais justo, não tem como discutir isso aí se a gente não passar pela terra. Como diz Joelson Ferreira, que nessa histórica do MST, que criou a TEA, né? Terra é poder. Entendeu? Você não vai resolver o problema de desigualdade no Brasil se você não resolver o problema da terra. Entende? Então, essa é a conexão. Não tem como eu passar eu passar por tudo isso que eu vi, né, ao longo de 30 anos aí, entre
graduação, e as pesquisas todas, e as reportagens todas, entendeu? E não perceber que, desde lá o começo, lá quando eu estava olhando lá para os Guarani Kaiowá, até depois quando eu fui trabalhar com o pessoal do hip hop, e todas as outras situações que eu fui encontrando, tudo isso está conectado com a desigualdade da posse da terra. Entende? Então, essa é a fronteira, é isso aí que a gente precisa de mais consciência, entendeu? Dentro dos movimentos que pensam como o hip hop, entende? Assim, olha, os problemas eles passam pela discussão da questão da terra. Como que vai ser isso? A gente precisa de uma política de assentamento, a gente precisa de uma política. Que política que a gente precisa para resolver isso? Temos que pensar. Eu não sei, não tenho a resposta pronta, entende? Mas a gente tem as lutas aí que estão apontando o caminho. A gente tem o MST, tem vários outros movimentos de luta pela terra, a gente tem os movimentos indígenas, a gente tem os movimentos quilombolas, que estão lutando aí para puxar mais gente, né, para essas lutas, né? Porque senão fica todo mundo, né, aí, né, doido aí com o celular na cidade aí, você entendeu? E essas lutas ali, entendeu? E são lugares onde as pessoas, muitas vezes é isso, muitas doenças que as pessoas têm na cidade hoje, a cura está na terra. Eu acredito nisso, entende? A cura está em você voltar a ter mais contato com a terra, mais contato com as plantas, com os animais, entendeu? Com família. Eu acho que a cura passa por aí. Hoje é tudo mais fácil, né? Você vai no mercado, tem mexerica descascada, manga descascada, ovo frito, entendeu? Hoje tá... É sério, aqui no mercado aqui de Sorocaba aqui, tem um aqui, você não precisa fazer nada. Você tem mexerica descascada, manga descascada, ovo frito, tudo que você imaginar já tá pronto na bandejinha ali, você pega e come. Por isso quando a gente vai aqui para a chácara do vô das duas aqui, da Raíssa e da Lívia, eu falo assim, vai, pendura na árvore, come tudo, até vocês passar mal, fica descalça, porque é isso que você falou, a gente precisa de contato com a terra, entendeu? Hoje essa molecada não quer saber disso daí, não. A gente vai comer mango, o moleque assim, como é que come isso aqui com garfo e faca? Oh! Mas a gente foi aqui na chácara aqui, o menino perguntou, isso aqui come de garfo e faca? Aí a Lívia já catou na boca, já começou a comer lá, disse, meu Deus, é isso mesmo, vai se lambuzar lá, entendeu? Porque hoje o celular tá muito fácil, né, Spence? Hoje tudo copia e cola. É isso aí, é importantíssimo isso aí, importantíssimo. E é isso, para mim, essa é a fronteira, entendeu? Essa é a fronteira do pensamento aí, que a gente tem que ir além, porque é isso, entendeu? Vários problemas que se tem na cidade, entendeu? Vai resolver na hora que as pessoas voltarem para a roça, fizerem a sua comunidade e falarem assim, pronto, aqui a gente vai resolver o nosso problema. Agora, você continuar na cidade, você está no chiqueiro dos caras ali, bicho. Ali é o chiqueiro que eles falam. Os Kaiowá falam isso. Kaiowá, quando eles falam da reserva que tem lá do lado de Dourados lá. Entendeu? Que é uma terrinha lá que eles botaram reservada para eles lá, apertada, e aí vai virando uma favela. Né? E eles falam assim, isso aqui é um chiqueiro. Eles fizeram pra gente, eles deixam trancado aqui e jogam comida pra gente de vez em quando, e depois no final eles vão matar a gente. Né? Então, assim, é isso, a gente tem, eu penso, né, de conviver com essas pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conviver na luta pela terra, seja a luta indígena, a luta da reforma agrária, a luta dos quilombolas, a luta dos pescadores também, que também estão lutando também para terem os seus lugares aqui, entendeu? Eu aprendi isso aí, cara, aprendi o valor da terra e da liberdade que a terra proporciona, do poder que a terra proporciona. Que da hora, né? E aí, nesse rico conhecimento, você recentemente está na direção do documentário 2 de Julho, A Retomada, em parceria com a Joana Moncal e o líder camponês Joelson Ferreira. Fala um pouquinho sobre o papel desse documentário e como a comunicação audiovisual se torna uma ferramenta de trincheira na defesa das terras e dos povos tradicionais. Então, esse documentário foi o último que a gente conseguiu fazer. A gente fez ele quando a gente gravou em 2023.
quando estava acontecendo aqui a comemoração dos 200 anos do 2 de julho, que é uma data muito importante aqui na Bahia, mas ela é pouco conhecida no resto do Brasil, porque você teve uma lavagem cerebral aí do brasileiro, em geral, entendeu? Que passou a pensar que a independência do Brasil, ela foi feita lá quando o Dom Pedro I levantou a espada lá e falou pelos poderes de Grayskull, né? Independência da morte, entendeu? Aí o pessoal acha que a independência foi aquilo ali. Só que isso aí foi um plano da elite, de lavagem cerebral, entendeu? Para fazer as pessoas acharem que realmente a independência do Brasil ela foi garantida dessa forma, e não foi, não. Você teve muita luta. E um dos lugares principais que teve luta foi aqui na Bahia, foi em Salvador, na região de Salvador, entendeu? Porque os portugueses, quando eles foram, então, quando eles desconchavaram com a turma do Dom Pedro, e daí o Dom Pedro falou, não, vamos fazer aqui a independência, pá. Aí esse pessoal, os portugueses, eles se entrincheiraram, falaram assim, não, então, beleza, então deixa essa parte aí de São Paulo para eles aí, vamos subir para o Nordeste, vamos subir para a Bahia e para o Nordeste, que é onde realmente tem a grana, porque é onde estavam as plantações, né, de cana, de fumo, né, é o que dava dinheiro para eles, né, então vamos garantir o nosso lá. O Recôncavo ali em volta de Salvador é riquíssimo, né, de plantações. Então eles se entrincheiraram ali em Salvador. E aí você teve um batalhão de gente que se formou, entendeu, para ir lá e atacar esses portugueses que estavam entrincheirados lá e cercar eles e não deixar chegar comida para eles. E você teve batalhas, entendeu? Até que então você vê, o Independência ou Morte foi ali 7 de setembro. Depois aí, quase um ano depois, no 2 de julho de 1823, é quando esse pessoal foi embora. Aí realmente que eles falaram, não, realmente não vai dar para nós, vamos embora. Né? Então, esse é o 2 de julho, é o momento então, que você efetiva a independência. E essa efetivação da independência do Brasil não foi feita pelo príncipe português da elite, foi feita pelo povão. O povão deu a cara para bater, foi lá, entendeu? Só que aí foi apagado. Por que será que foi apagado, né? Porque, enfim, não é conveniente para a elite, né? Você cultivar na mente das pessoas a ideia de que o trabalhador organizado, o povo organizado, ele consegue derrotar quem ele quiser. Ele pode vencer uma guerra, né? Não é interessante, né? Para as pessoas isso aí, né? Se você tivesse ali milhares de pessoas ali que sabiam mexer em arma, que sabiam se organizar ali para fazer uma batalha, entendeu? Então, eles tiveram que usar essa população, botar essa população ali para lutar com eles, e depois eles começaram a atrair essa população. Tem uma série de histórias aí, você entendeu? Que a gente não alcança dentro do documentário. O documentário ele é um pouco para despertar a mente das pessoas para isso aí. A partir do ponto de vista dos movimentos de luta aqui da região, sul da Bahia, entendeu? Então, aí quem conduz a narrativa, quem conduz a história é Joelson, justamente, que eu estava mencionando. Joelson vai contando aí como é que foram feitas vai conversando com várias pessoas que vão refletindo sobre essa luta aí, né? Mas a ideia justamente é rememorar, né, que as pessoas passem a recuperar essa memória de que, sim, a população brasileira ela já venceu lutas importantes aí, né? A elite não quer que as pessoas saibam disso, quer que o brasileiro pense que ele é um derrotado, é um coitado, é um vira-lata, mas não. Se o brasileiro se une e se revolta, ele pode conseguir muita coisa, entendeu? Sim. Até eu estava conversando hoje com uma escritora, Helene, que ela é da Bahia, ela estava contando, né? A importância das mulheres também nessa retomada de 2 de julho, porque elas fizeram lá um movimento de seduzir lá, usaram uma erva lá contra os portugueses, foi ela explicando, foi legal pra caramba, entendeu? E é uma coisa que a gente não aprende na escola, entendeu? Infelizmente, a gente não aprende isso na escola, a gente vai aprender sobre o quê? Independência ou morte. Mas essa parte aí, eu estava conversando com o professor JJ, ele falou assim, Caio, nós temos os líderes lá, na Bahia tem vários que brigaram contra os portugueses,
me lembra só de Tiradentes, mano. Eu fomos com o herói e lá na Bahia tinha vários lá que militaram mesmo, deram a vida para dar a independência do Brasil. Exatamente, é uma memória que foi sendo apagada. No Rio de Janeiro tem rua, né, com o nome lá desses heróis. Tal. Durante o século XIX eles foram lembrados, né, em vários momentos, mas aí depois aí houve o pacto das elites, aí eles foram sendo esquecidos. Né. Hoje o pessoal não lembra. Tem uma festa imensa em Salvador e em várias cidades aqui do interior da Bahia, quando é o 2 de julho, né? O hino da Bahia faz referência a isso. Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. Só que é isso, é uma coisa importante, muito importante, uma memória importante a gente recuperar, né? Dentro desse processo de compreensão da necessidade de união, né? Das lutas populares, né, indígenas, negras, das classes urbanas, mestiços, né, todo mundo tem que se unir em prol de alguns ideais comuns e fazer algumas lutas, né, no momento que a gente está falando muito em separação, né, a gente precisa, tem algumas coisas, temos muitas diferenças, isso é fato, entre os vários grupos, ninguém está discutindo isso, mas tem alguns pontos específicos que a gente tem que perceber, que tem que unir para lutar, né, por eles, né? Então essa história é boa para a gente rememorar isso aí. Foi esse último filme aí que a gente conseguiu fazer. Esse eu quero assistir, hein? Vou trazer aqui para Sorocaba aqui. O pessoal do sindicato tem o Cineafro lá. Vou trocar ideia com eles lá até a quinta-feira com a Evaristo Conceição. Então a gente vai fazer. Boa. Passaram uma Malês também. Passaram o filme da filha do Mano Brown, da Domênica. Isso daí a gente foi lá, as duas entrevistaram a Domênica. Fizeram uma bagunça com a Domênica, meu Deus do céu. Nossa. Essas duas aí, quando estão vergonha, mas quando eu ligo o microfone e falar play, se transforma, viu? E aí, a gente não pode esquecer, quer dizer, não tem nem como não falar acho que de um marco para você, né? O livro vermelho do hip hop. O que foi para você esse livro? Cara, então, foi um trabalho bem importante que eu fiz, né, assim, lá quando eu ainda era bem menino, né, eu acabei de escrever a primeira versão dele lá, eu tinha 21 anos. Depois eu dei uma melhorada nele quando eu estava ali com os 23, né, e foi quando ele foi para a internet, né, agreguei mais algumas coisas, né, mas então ele foi talvez assim um dos primeiros trabalhos assim mais de maior relevância assim que eu consegui produzir lá no começo da minha vida profissional. Então eu tenho muito carinho por ele. Durante muito tempo as pessoas me pediam, né, para publicar. Você não vai publicar em papel, tal, não sei o quê. Mas a minha vida, ela, como você deve ter visto aí pela biografia, ela é uma sequência de capotagens, né? Porque eu escrevi o livro vermelho e logo depois eu já comecei a trabalhar com política e daqui a pouco eu já estava envolvido em coisas enormes e depois daqui a pouco eu já fui para Brasília e de Brasília daí você entendeu? Eu fui me envolvendo em muita coisa e aí eu não conseguia parar, eu sentia que para eu poder fazer ele, para poder ficar bacana, eu precisava de um tempo com calma e aí fui adiando, aí depois aí comecei a ter filho. E aí me envolvi também com a universidade, não sei o quê. Aí, mais ou menos na época aí que a gente estava fazendo esse documentário do 2 de julho e tal, daí o pessoal, os companheiros aqui da Teia dos Povos, né, estavam fazendo coisas com a editora GLAC, que tem lançado livros com a Teia dos Povos, e aí eu falei para a Teia, né, falei assim, a Teia estava discutindo essa coisa de botar livro e tal, eu falei, tem um livro aí que eu escrevi lá atrás, se vocês quiserem aí, pode botar na roda aí para conseguir arrecadar aí alguma coisa para vocês, tal, do que puder, eu fico à disposição. Aí não acabou me botando em contato com o pessoal da GLAC, e aí o Leonardo da GLAC conhecia o livro, já tinha lido, né? Aí depois juntou também o pessoal da Autonomia Literária também, e aí as duas editoras bancaram a edição, né? E aí eu consegui um tempinho para sentar e fazer aquilo que eu já ensaiava de fazer havia muito tempo, mas não tinha feito,
que era isso de revisar o livro. E aí eu acho que a gente conseguiu chegar num resultado bacana, assim, uma revisão, digamos assim, à altura da importância que o livro adquiriu para mim, esse carinho que eu tenho por ele, né? E também, assim, da quantidade de pessoas, né, que o leu e que me contam até hoje, aonde eu vou e encontro as pessoas do hip hop, as pessoas falam, pô, eu li esse livro, né? O maior orgulho que eu tenho, cara, é quando as pessoas diziam assim para mim, pô, eu achava que Spencer era um pseudônimo, achava que não existia, achava que não existia, era um nome inventado. É um orgulho para mim isso aí, porque eu nunca escrevi para eu ficar famoso, né? Eu escrevi realmente para prestar um serviço. Então, assim, que eu tenha virado quase que um anônimo por trás do livro, para mim era motivo de orgulho, entendeu? Eu ficava contente disso. Eu lembro uma aluna minha que me contou isso, uns 15 anos atrás, lá em Foz do Iguaçu, falou, pô, eu não sabia que existia um Space, nem sabia que isso era o nome de verdade, né? Diferente, né? Então, tem gente que achava que era sigla, né? Que era nome inventado, tipo esses nomes. Então, assim, eu acho que consegui fazer alguma coisa interessante, assim, de atualização, né? Claro que sempre ainda pode ter ainda alguma falha, alguma coisa que poderia estar melhor, que a gente poderia ter acrescentado alguma coisa, mas eu acho que a gente conseguiu chegar num resultado bacana, conseguimos lançar e agora está aí, está circulando, né, novamente essa nova edição. Botei um perfil lá no Instagram também para dialogar com as pessoas, né? Também não estava muito, eu estava meio fora das redes sociais também fazia alguns anos, mas botei um perfil lá também para poder dialogar com as pessoas e estamos aí, estamos fazendo esse diálogo aí, acho importante, tem diálogos importantes. O principal, a principal importância eu acho que tem da gente ter essa nova edição é da gente entender realmente, da gente como reafirmar uma coisa que eu acho que já estava lá na raiz já da edição original, ainda que eu tivesse muito menos informação do que hoje em dia eu consigo juntar, entende? Então, assim, de entender que lá na raiz do hip hop tem uma visão política profunda, né? Que vinha de movimentos muito sérios, muito fortes que estavam rolando dentro das comunidades negras, né? Os Panteras Negras são os mais conhecidos, né? Mas a coisa era muito mais ampla, né? Você tinha tido antes o movimento dos direitos civis, você tinha centenas de grupos, dezenas, centenas de grupos, talvez assim, que naquele momento estavam ativados e estavam promovendo essa luta, né? Pelos direitos, e uma luta porque inicialmente era uma luta pelos direitos e depois foi se tornando uma luta revolucionária, né? Inclusive, influenciada, inclusive, pelas revoluções africanas, né? E essa memória, né, principalmente nos últimos anos, eu comecei a ver muitas notícias sobre ex-Black Panthers e pessoas que eram de outras organizações também da época, de repente morrendo ou sendo libertadas depois de 50 anos presas, morrendo na prisão, ou sendo libertadas depois de quase 50 anos presos para ir morrer em casa, depois que já está com uma doença terminal, depois de ter passado quase 50 anos na prisão. E eu falei, pô, cara, não é possível, sabe, que a gente perca essa memória. Da mesma maneira que eu estava dizendo do 2 de julho, entendeu? Não é possível que as pessoas não percebam, entende, que tem uma coisa muito séria, muito profunda que estava acontecendo ali naquele momento, né? E que às vezes assim vai se dissolvendo isso, né? Como se o hip hop fosse só um estilo musical, só um ritmo ou uma forma de se vestir. Não, tem uma coisa muito profunda por trás, né? Por baixo, né? E eu queria trazer novas informações assim para as pessoas refletirem, né, sobre a seriedade dos compromissos, entendeu? Que uma luta política ela te cobra, entendeu? Tipo, você perceber que tem gente inteligentíssima, gente incrível, entendeu? Que ajudou a criar muitas dessas ideias, essas organizações lá, e que está na cadeia até hoje, cara. Esquecida, entendeu? E tem aí rapper bilionário, você entendeu? Saindo na capa da Forbes aí, entendeu? E nas redes sociais, e tirando onda, não sei o quê. Velho, e as pessoas dessa família espiritual que é o hip hop, tá ligado? Tem gente morrendo na cadeia. Então a gente precisa, enfim, foi a minha contribuição aí pra gente tentar fazer as pessoas refletirem sobre isso, sabe?
Foi esse o sentido, assim, sabe? Nesse momento em que o hip hop acabou se tornando muito essa coisa desses, né, como fazer um paralelo aí com o futebol, né? Como se fosse assim um bando de Neymar, né? De gente assim, sabe, querendo notoriedade, holofote, sabe, seguidores nas redes sociais, e cara, não, velho, tinha muita gente ali, ó, na base do bagulho lá, tinha muita gente ali que estava falando de luta comunitária, entendeu? Que estava lutando pela melhoria da sua rua, do seu bairro, que estava preocupado em botar uma biblioteca, botar um café da manhã para as crianças que iam sem comer para a escola, em botar, entendeu, uma assistência médica, uma assistência jurídica, era disso, sabe, que se estava falando, sabe? Era de fazer uma festa porque não tinha como ir nas festas, porque não tinha dinheiro para ir nas festas, porque não tinha, então vamos fazer a nossa própria festa. Não era um negócio de bilhões que se tornou, entende? Era uma coisa muito mais de base. Era um futebol de várzea, não era uma Copa do Mundo da FIFA, tá ligado? Que se tornou, entendeu? Tá certo. Então, eu acho que a gente precisa. E a gente tem que manter essa reflexão. Então, é uma contribuição para ver se a gente mantém essa reflexão. As pessoas entendem que é isso, ok. Tem um rap que é a Copa do Mundo da FIFA? Tem. Mas tem um rap que é o futebol de várzea também, velho. E a gente precisa valorizar o hip hop, que é o futebol de várzea, tá ligado? Que é o break, que é o grafite de várzea, entendeu? Então continua ali, a gente tem que valorizar eles, tem que lutar por eles. E é isso. Era mais ou menos esse o sentido aí dessa revisão aí. Mas vai naquilo que o Sandrão falava, né? O nosso movimento, o escudo dos pretos. Acabou o movimento. Quanto tempo Sorocaba não tem um movimento de rap igual era antes? Não só Sorocaba, como em outros lugares. Eu lembro quando eu saía com a minha mãe, Spencer, a gente saía de casa 10 horas da manhã, voltava 8 horas da noite. Vamos lá na Zona Leste, vai ter um grupo de rap, vai ter um grupo de rap. E aí parece que foi perdendo isso daí, sabe? O movimento, ele foi... Os grupos, o movimento, ele foi sendo esmagado de uma tal forma que hoje é difícil você encontrar um movimento de rap. Quantas vezes você já não foi em movimento de rap em cima de caminhão? Sabe? Hoje a gente não vê mais isso, a gente está perdendo a essência do hip hop. Por isso que, como dizem, como a Aline falou no Pod Afro, o rap está virando de direita. Tem que cuidar, né? Tem que cultivar, tem que as pessoas. É isso, como eu falei, se a gente não tem esse cultivo, né? A informação vai se perdendo, né? E assim, o que eu fico contente de ver hoje é que a gente tem, por exemplo, uma coisa que está muito vigorosa, que são as batalhas, né? As batalhas de rima, né? Pelo Brasil inteiro, né? Isso aí está dando um vigor muito bacana para o movimento, né? Tem muitos lugares aqui que isso aí está rolando, e é algo que eu acho muito bacana também, porque você vai ter essas pessoas que são as pessoas conhecidas ali no local, na região, que vão fazer coisas legais ali, né? Não necessariamente a pessoa como era antigamente, sei lá, nos anos 90, né? Que para o camarada ter alguma chance, não tem que arranjar uma gravadora lá em São Paulo, tem que ir para São Paulo, não sei o quê, ou para o Rio de Janeiro. Não, ele vai fazer ali no município dele mesmo ali, muitas vezes ele faz a fama dele, faz o movimento dele. Isso é muito bacana. Isso é um avanço, né? Não necessariamente as coisas pioraram. Então esse hip hop de base, ele tem um bom potencial, né? Principalmente a partir desse ambiente das batalhas, né? Agora, é isso, né? Se a gente não cultivar esse futebol de várzea aí, né? A gente ficar só viajando, né? Na Copa do Mundo da FIFA, a gente não consegue fazer as transformações, né, que precisam ser feitas, né? E hoje tem muito forte o Slam, né? Hoje o Slam tá vindo pra caramba forte. Então, hoje o Slam tem... Até um dos pessoal aqui do 015 falou que o Slam hoje virou um time. Porque ele tem Campeonato Paulista, aí você vai pro Brasileiro, do Brasileiro você vai pra Libertadores você vai pro Mundial, que o Slam chegou nisso daí. Os caras assim, tá igual os times de futebol, mano. Tem Campeonato Estadual, Regional, Nacional e Mundial, mano. Então o hip hop ainda tem
tem salvação, ainda a gente acredita nisso. Sensacional, sensacional. Acho que é isso. O espírito é esse, né, velho? É um espírito muito importante, acho, de se manter vivo, né? Eu continuo admirando muito. Não tenho hoje, né? Não tenho. Nem sempre consigo estar junto, né? Mas assim, admiro demais, né, velho? Então, tô orientando, hoje em dia, meu papel, tô meio tiozão, né? Tô orientando alunos que participam do movimento, né? Tem alunos aqui que estão participando, aí eu oriento elas meio à distância, assim, né? Dentro do que é possível também, das coisas que a gente vai, das responsas que a gente vai assumindo como professor, né? Então, hoje em dia, que é um trampo bem exigente. Mas acho sensacional, né, que se mantém esse vigor, e acho que esse vigor, nesse momento, que a comunicação é outra, que as estruturas de produção são outras, entendeu? Que dá para fazer coisas muito mais locais, que dá para você ter uma fama local, uma fama regional, você fazer a fita, né, você não precisa desse endosso dessas grandes estruturas aí, né? Então você dá para ter muito mais independência, autonomia, né? Então dá para fazer muita coisa legal. Agora, o que tem que combater é o espírito que é o espírito que foi acabando, né, com aquela autonomia que existia nos anos antigamente, né? Que é que você ficar esperando o poder público fazer para você, né? Você achar que você vai fazer um evento, você vai fazer uma parada, só se a prefeitura fizer, ou se o governo do estado fizer, ou se o governo federal fizer, né? Se a gente for ficar esperando, aí não vai dar certo, né? Vai morrer na praia, né? Acho que a gente precisa ter esse espírito realmente, né? O espírito da festa comunitária, né? Tudo começa com a festa, né? Eu também, de conviver aí com o pessoal de roça, com os indígenas, com o quilombola, a gente vê. Tudo começa na festa. E o ritual começou com festa. Então, tem que fazer festa. E na festa, aí as coisas estão acontecendo. E pense, na retomada lá da remasterização do livro, ele virou PDF, foi para os portais como Bocado da Forte. Como você vê a importância da circulação independente dessas obras para a formação de novos jornalistas e ativistas que não encontravam essas histórias nos canais oficiais? E o que muda nessa versão remasterizada que você lançou? Olha, tem muita coisa que eu consegui aperfeiçoar, porque realmente a gente não tinha informações. Nos anos 90 tinha muita informação que a gente não tinha. De lá para cá, naquele período ali, antes do hip hop, realmente ele adquiriu uma visibilidade maior, né? Isso foi do final dos anos 90. Visibilidade maior que eu falo assim, né? Quando ele passou a concorrer realmente a ser considerado dos grandes ramos da indústria musical americana lá, né? Então ele não tinha, os pioneiros lá dos anos 70 não tinham tanta visibilidade, aí eles passaram a ter mais, cada vez mais. Então hoje a gente consegue achar ótimas entrevistas desses pioneiros, né? E aí, a partir dessas entrevistas, dá para compor um quadro muito mais interessante, muito mais bacana, mais detalhado, em alguns sentidos, assim, do que rolou, né, dos anos 70, né? Então, tem muitas dúvidas que eu acho que deu para tirar, muita coisa que antes a gente sabia de uma forma vaga, e agora dá para ficar sabendo de uma forma um pouco mais detalhada, né? E é isso, né? Nunca tive a pretensão de fazer, assim, a enciclopédia absoluta do hip hop, né? Minha ideia é uma contribuição que é humilde. Eu acho que tem muita gente boa escrevendo hoje, dando ótimas contribuições, né? Mas eu acho que consegui dar uma contribuição aí atualizada, né? E espero que ele continue circulando, que a gente forme novas gerações aí com ele, daí agora, assim, nossa, botei dezenas de links, né, velho? Eu fiz tive uma atenção especial para isso. Link de documentário, link de filme, link de entrevista, link de livro. Tudo que eu fui achando, eu fui colocando link e nota de rodapé, entendeu? Tem mais de 100, umas trocentas aí. E aí é isso, as pessoas estão me falando isso, né? Elas falam assim, porra,
você botou a indicação lá, nossa, estou para assistir esse documentário, estou para ver isso aqui, para ver isso aqui, não sei o quê. Então é isso, acho que tem bastante material aí para as pessoas se divertirem. Que da hora, mano. Eu postei lá, né? Fiz uma homenagem para você no Páginas Periféricas, daí eu postei sobre o livro lá, contando um pouquinho. Mano, a repercussão foi muito grande. Você não tem, eu acho que nem você tem tanta noção. Você tem base, assim, né? Da importância desse livro para a comunidade do hip hop, né? Que, nossa, todo mundo, eu quero adquirir. E como é que é para você isso? Você olha para trás lá no fundão do Mato Grosso do Sul, do interior, e como é que você vê isso? Caio, como eu falei para você, eu tento sempre ver com muita humildade. A gente, como jornalista, como pesquisador, a gente tem que. Eu fico satisfeito de que realmente tenha valor para as pessoas, né? Nossa satisfação é que isso aí inspire as pessoas. Desde os anos 90, já quando o livro começou a circular, né? E as pessoas chegavam para mim e falavam assim, pô, obrigado, o livro foi importante porque ajudou a gente a organizar as ideias para fazer tal coisa. Isso é uma contribuição, é a melhor contribuição que a gente pode ter, entende? Que a partir daquilo que a gente ajuda, das ideias que a gente ajuda a organizar ali, da narrativa que a gente ajuda a organizar, né, que coisas aconteçam, né? Eu espero que muitas revoluções aconteçam, né, inspiradas nessas revoluções que estão retratadas ali, né? Porque eu acho que é disso que se trata, né? Eu acho que é de a gente resgatar um espírito revolucionário, da gente tirar da gente desse peso que tem sido colocado aí sobre essas novas gerações, assim, de uma coisa muito conformista, né? Não, as coisas são assim mesmo, você tem que aceitar, né? Não, mas eu não aceito, toma um remédio aí para você aceitar. Então, não, aqui, não, se você não está aceitando é porque você está errado. Eu vou te dar o diagnóstico aqui. Se você está incomodado com isso aí, você tem um transtorno de não sei das quantas. Não, a gente vem da época lá, o hip hop é da mesma época do punk, né, velho? Você tem que, não dá para se conformar com certas coisas, tem que não ter o inconformismo, né? Como dizem os zapatistas do México, né? A digna raiva, né? Tem que manter, a gente tem que saber que a raiva tem uma dignidade. Se você está com raiva, às vezes não tem que ficar, não, você tem que, se você está com raiva, a raiva vai te fazer mal, você vai ficar doente. Não, cara. A raiva, muitas vezes, ela vai te fazer você mudar coisas que precisam ser mudadas. E aí? Então, acho que a principal contribuição que eu espero que ele dê seja isso, para manter a chama acesa, né? É isso. Da hora. E aí, Spencer, a gente está chegando ao final, que por mim podia ficar aqui a noite inteira trocando ideia. E eu tenho duas perguntas para você. As duas são mais pessoais mesmo. Você é pai de 3 filhos e tem uma rotina muito bonita com eles, né? Pescar, viajar, cozinhar, filme, série, contar história, tocar música, jogar joguinho, tudo. Como é para ti passar por essa sensibilidade para a nova geração no mundo tão acelerado pelos digitais? E de onde vem o teu desejo de um dia morar na roça e virar plantador de cacau cabruca? É isso mesmo? Eu admiro demais o pessoal daqui do Cacau, viu? Dos assentamentos aqui, das roças aqui do Cacau. Admiro demais, sou um grande admirador deles. É uma região muito bonita aqui, muito, muito gostosa de viver. Quem sabe eu chego lá. Mas para isso eu tenho que se desacelerar ainda mais. Eu ainda estou muito acelerado. Ainda tenho muito da cidade. Eu preciso desacelerar mais ainda, até alcançar o nível filosófico desse pessoal que eu admiro. Mas como eu estava falando para você, eu acho que eu enxergo todo esse processo de ter saído do interior, ter ido para uma capital, para uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, e depois ir voltando para o interior, né? Moro aqui numa cidade que tem uns 100 e poucos mil habitantes, ainda não é uma cidade pequenininha, mas já é algo, né, mais, né, um pouco melhor, né, do que, acho que uma megalópole que você não tem condição, às vezes, de conhecer todo mundo, você não tem condição, às vezes, de agir da forma que você gostaria, né, às vezes, assim, para mudar as coisas, né.
Então, eu acho que é muito por aí. Como eu falei para você, está conectado com toda essa reflexão sobre o planeta, sobre as coisas que estão acontecendo, né? Mas a gente tem que ter eu acho que esses dois olhares, né? De entender que a gente tem todas essas questões ambientais e tem as questões sociais, né? Políticas, né? Mas as duas coisas estão conectadas, né? E aí se a gente tiver um olhar assim mais atento para a espiritualidade, a gente vai perceber que as coisas estão conectadas e que elas estão conectadas exatamente quando as pessoas não recuperam essa conexão, né, com as plantas, com a floresta, com os bichos, com a água do mar, com os rios, com todos esses elementos da natureza, aí é que elas ficam mais vulneráveis para serem realmente capturadas, né, por esses aparelhos aí do capitalismo e do fascismo, entendeu? Quando elas, e acho que se elas adquirem consciência disso, se elas vão mais para perto da natureza, o quanto elas possam, da forma como elas possam, cada vez mais, isso vai tirar elas, eu acho que desse domínio, né, cada vez mais. E então, eu acho que é mais ou menos por aí. É um pouco difícil, né, de explicar assim numa entrevista, o ideal para você. Não, a gente vai marcar o Pod Afro 1, 2, 3, 4. Isso aqui era bom de começar dentro de uma fogueira, né? Né? Acho que são coisas que realmente nem sempre a gente consegue passar tudo aquilo que a gente gostaria de passar nessa situação, mas acredito muito nisso, né? E para quem tiver mais interesse assim sobre essas coisas, se isso tudo que eu estou falando parecer muito louco, leia o livro Por Terra e Território, do Joelson Ferreira e do Erasto Felício. Aí vocês vão, que é da Teia dos Povos, aí vocês vão entender como é que essas coisas todas elas se conectam numa proposta de luta. Que da hora, né? Foi aí, família. E aí, para encerrar, nossa última pergunta do Pod Afro, do projeto Afro Leitura, Spence, para encerrar o nosso papo, o projeto Afro Leitura acredita profundamente que a palavra liberta e emancipa. Que mensagem deixa para os jovens comunicadores e ativistas da periferia que estão a tentar usar a escrita, o jornalismo ou a pesquisa para mudar a realidade das suas próprias comunidades? Cara, a mensagem que eu deixo eu parabéns a você por ter um projeto de incentivo à leitura, em primeiro lugar, porque esse é outro ponto também que está deixando as pessoas cada vez mais vulneráveis, os jovens cada vez mais vulneráveis, que elas não lerem, não se conscientizarem da importância que tem a leitura, da importância que tem se desconectar das telas da internet e realmente mergulhar no livro e aprofundar o seu estudo, sabe? Então, a minha mensagem é essa e como parabéns a você por você ter um projeto de incentivo à leitura. E é isso, a gente tem que ler os livros importantes, né? Não se perder também no mar de besteira também que tem por aí, né? Tem que procurar as raízes, né? E aí nesse sentido eu sou eu sou uma pessoa que eu faço um tributo a essas raízes afro que você também cultua, tá? Eu aprendi muito com esses pretos velhos, das pretas velhas aí que você tá ajudando a gente a manter, né? E eles são muito importantes, né? São muito importantes, mas para a gente acessar isso, a gente precisa cultivar a leitura e perceber que esses aparelhos aí de captura que estão hoje em dia no bolso de todo mundo aí, estão aí para fazer as pessoas não lerem. Né? E isso aí faz parte hoje em dia do processo de dominação. Então, a minha mensagem final é essa aí. Parabéns pelo projeto e pela ideia principal que está por trás do projeto. Indica 3 livros aí. Aí você me pegou de surpresa, hein? Bom, é isso. O primeiro deles é o Por Terra e Território, do Joelson, que eu já tinha mencionado, né? Que eu acho muito importante. Para quem tiver interesse também aí nos
acho que autores indígenas aí que têm escrito também coisas interessantes. Cara, qualquer livro indígena que você pegar aí na biblioteca, no geral, vai ser importante, né? A gente é algo que... Os mais conhecidos são aí o Ailton Krenak e o Davi Copenaua, né? Mas você tem vários outros autores aí incríveis, né? Então, assim, se você nunca leu um livro escrito por um indígena, faça essa experiência, procure esses livros que também você vai adquirir muitos ensinamentos interessantes, né? E Nego Bispo também, né? Procure algo de Nego Bispo também, que é um intelectual negro aí, quilombola, importantíssimo também, que morreu há pouco tempo, né? E que fez sua passagem há pouco tempo aí, e que também é outra figura que tem escrito coisas bem importantes também a respeito aí da terra, né? Da relação do povo preto aí com a terra. São autores aí que eu recomendaria. Acho que é por aí. E aí, para encerrar, como diz a Liva, o espaço é seu, Spence, fica à vontade aí, manda um abraço para a família, o espaço é seu aí, fica à vontade. Então é isso, cara. Eu agradeço aí a participação, tá? Desejo tudo de bom aí pro projeto de vocês, pro movimento aí em Sorocaba, da região, né? E para todo mundo que ouça aí as coisas que você produz aí pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? Hoje em dia a gente coloca na internet, a coisa vai pro mundo, né? Desejo tudo de bom. Parabenizo demais quem está trabalhando aí na base dos movimentos aí. E acho que o que precisava, o que eu podia dizer, eu disse. E é isso. Sempre com muita humildade aí. Dizendo para vocês aí, parabéns para quem cultiva aí do hip hop, que é um movimento maravilhoso. E ele não se reduz só a fazer rap, grafite ou breaking, né? Ele é muito mais amplo que isso. Ele é uma filosofia. Tenho certeza que a gente já tem e vai continuar tendo ótimos advogados, professores, filósofos, médicos e todas as profissões aí formados pelo hip hop também. E acho que é isso. Tem que entender que ele está muito além da própria prática. Ele tem que ser pensado como uma filosofia. E é por isso que a gente precisa prestar atenção, né, em que tipo de hip hop também que a gente está cultivando e consumindo. É isso. Aí, família, olha que aula, que aula. Spence fica convidado para vir para Sorocaba, viu? Um dia que você quiser vir para o interior, vem para Sorocaba, vai passar o dia com nós na chácara lá, vai comer amora, abacate, manga, vai catar banana, mano. E deixa, mano. Vai se divertir aqui em Sorocaba. Queria agradecer nossos patrocinadores, Pizzaria e Batataria Cristal, Fogaça Regina, Estúdio Beauty da Renatinha, Mundo do Chaveiro, Restaurante Nova Vida, Cave Design, DJ Cut Mendes, salve, um abraço. Então, família, foi aí o Pod Afro com Spence e Pimentel, essa aula. E como faz para adquirir o livro? As editoras são a GLAC e a Autonomia Literária, né? E está disponível aí nos sites delas, também nas outras livrarias aí, tá facinho de achar, né? Por enquanto. A gente não está circulando PDF por enquanto não, porque como são editoras independentes, então a gente está querendo aí ajudar elas, pelo menos aí enquanto a primeira tiragem não sai, aí para elas poderem, para a gente poder incentivar também o trabalho das editoras independentes. Mas aí volta e meia você vai achar aí um desconto aí, tá um preço bem razoável aí, né? As editoras têm uma margem muito pequena aí, não tem nenhuma exploração, né? Eu como autor foi com uma quantidade deles aqui ainda que eu estou presenteando e passando como voto, como estou devendo um ainda aí para o Caio, e vou mandar aí para o Caio sortear entre os ouvintes aí. Aí, ó. Aí, família, olha que da hora. E quem assistiu o Pod Afro concorre ao livro. Na verdade, Spence, os livros que a gente recebe, eu guardo tudo na biblioteca das duas. Então, as duas já estão formando a biblioteca delas aqui. Já deve ter uns 30 livros já, que essas gostam. Então, tem vários tipos aqui. Tem um muito legal aqui, que é Diário de Ellen.
Tem o Diário de Banana, que é dos meninos, e aí tem o Diário de Ellen também, que é aquelas... Elas já leram, acho que elas já leram esse livro umas 3 vezes. Elas pegam e devoram o livro, nunca vi isso aí. E aí, Spence, queria te agradecer mais uma vez. Ai, Regina, tá te mandando um abraço, tá? Você manda um abraço para ele aí. Abraço para ela também. E aí foi, família, mais um Pod África, Space Pimentel. Depois a gente vai colocar todos os arrobas dele lá, quem quiser trocar ideia com ele. Os livros também, da editora. Quem quiser chamar ele lá para trocar ideias, saber mais sobre esse escritor, ativista, historiador e tudo mais. Doutor Spence, ó, quem diria que lá sairia lá do fundão do Mato Grosso para se chamar Doutor Spence. Parabéns, com o hip hop. Um amigo que o hip hop me deu, meu parceiro, tá convidado para mim para Sorocaba. Então já sabe, família, curte, comenta, compartilha, faz tudo aí, como diz a Liva. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho do projeto Afro Leitura e Pod Afro. Spence, muito obrigado. Da hora é do México essa camisa, né? Que da hora. Então, Spence, obrigado. Com movimentos incríveis aí, com os quais eu aprendi muita coisa também. Homenagem aos incríveis sociais do México. Fica aí o convite para vir para Sorocaba. Daí você vai ser entrevistado pelas duas aqui, aí você vai ver só que legal. Ou a saia justa que elas vão te colocar, tá? Então, família, foi aí mais um Pod Afro do projeto Afro Leitura. Queria agradecer ao Spence. Então, você já viu, família? Teremos o sorteio do livro aí, do Spence. A gente vai bolar uma coisa, eu e ele aí, como que a gente pode sortear esse livro. Então, já sabe, família, deixa o like, inscreva, compartilha aí, e já era, e tamo junto, e o hip hop não para. Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro!